Continuando aqui então, agora nós iremos visualizar o código-fonte da tela Índices de Atualização, tá? Essa tela é também uma tela somente consulta, então a implementação dessa tela é idêntica à que nós já vimos anteriormente, tá? Que é a de taxa de depreciação. Então aqui no pacote com.t2tirp.patrimônio.cliente, nós temos aqui a classe Índice Atualização Grid, tá? Nessa tela nós visualizamos todos os índices cadastrados na tabela, tá? A tabela que você vai visualizar os dados ali naquela tela é a tabela Patrim Índice Atualização, tá? Então aqui nós já temos alguns dados cadastrados nessa tabela, referente aos índices de atualização, ok? Então, essa tela é uma tela somente consulta. Aqui nessa grid, nós temos uma vinculação com o VO com.t2tirp.patrimônio.java.patrim índice atualização VO, tá? Nós temos aqui dois botões vinculados, né, que no caso é um reload button e a barra de navegação, ok? No código-fonte, ele é idêntico ao que nós já vimos na tela lá de taxa de depreciação. Ele vai receber aqui como parâmetro do construtor o controller, né? No caso aqui é o índice atualização grid controller, que também está aqui no mesmo pacote dessa tela, tá? E nós vamos definir, né, esse controller como controller aqui da grid control 1, tá? Que é a grid onde o usuário visualiza os dados dos índices. E aqui nós temos o método getGrid1, onde ele vai retornar aqui para a gente a grid control 1, ok? Aqui no controller dessa tela nós temos a definição do nome da action lá no servidor, no caso é índice atualização grid action, tá? Então aqui no lado do servidor, no pacote patrimônio servidor, eu tenho a classe índice atualização grid action, tá? Então da mesma forma lá que nós vimos na outra tela, nós temos aqui a definição do nome dessa action, temos o método execute command, onde será definido qual método será executado no momento, tá? E temos aqui o método load. Esse método load, ele vai ser chamado aqui através do método load data, aqui do controller da tela índice atualização grid, ao realizar aqui a requisição através do método getData da classe clientUtils, tá? Então nós passamos aqui como parâmetro a ação do servidor, no caso aqui é o índice atualização grid action, tá? E alguns parâmetros adicionais aí da grid, ok? Então, identificado que é uma ação de load, nós iremos buscar os parâmetros passados lá pelo lado do cliente, tá? E vamos buscar todos os índices que estão cadastrados no sistema, tá? Então iremos realizar essa consulta no banco de dados e retornar com esses dados para a aplicação cliente que requisitou o servidor, ok? Bom, aqui nós temos também uma tela de detalhe. Aliás, nessa tela índice atualização, nós não temos uma tela de detalhe, tá? Na tela de taxa de depreciação, nós tínhamos uma tela de detalhe, porque havia um campo com a descrição. Nós voltarmos aqui na taxa de depreciação, tinha um campo aqui, campo descrição, onde muitas vezes o usuário não conseguia visualizar na tela de grid, tá? Então por isso foi implementada a tela detalhe para visualizar melhor os dados da taxa de depreciação, tá? Como aqui na tabela índice atualização os dados são dados pequenos, né? Ou seja, aqui os campos, né, do tipo varchar são campos
com caracteres limitados, né? No caso aqui no nome nós temos apenas 10 caracteres, então não foi necessário implementar uma tela de detalhe, tá? Então o usuário ele já visualiza todos os dados aqui através da própria grid, ok? Então dessa forma não foi implementado uma tela de detalhe para os índices de atualização, ok? Então dessa forma nós vimos aí o código fonte da tela índice atualização.